Fala rapaziada, beleza? Tudo tranquilo? Terminou a primeira rodada da Copa do Mundo. Muitos bons jogos, tá? Muitos resultados surpreendentes no jogo, durante a Copa, com destaque ao empate tenebroso da Espanha com o Cabo Verde, atuação de galo do goleiro Vozinha, né? Jogo esse que eu não pude ver porque eu tinha ido no curso, né? Então eu acabei não vendo o jogo. Pensei que a Espanha ia amassar e falei, ah, mano, eu vou sair, foda-se. E a Espanha se fudeu. Portugal empatando com a República Democrática do Congo. Que assim, não é um resultado muito surpreendente considerando a draga danada que é Portugal em Copas do Mundo. Não significa que o time deles são ruim, tá? Eu não acho que o time de Portugal seja ruim. As pessoas tentam pintar como se só o CR7 joga lá. Mano, Portugal teve Figo, teve Eusébio, Deco, caralho. Jogou inclusive com o CR7, tá? Palhinha, um monte de craque. Porra, Nani. Só que, mano, Portugal, filho, né? Cristiano Ronaldo, ele não sabe jogar Copa do Mundo. O cara vai jogar Copa do Mundo, ele vira o jogador comum do Vasco. Agora o último jogo que teve foi o jogo da Colômbia, que também, foda-se também, ninguém ligou porra do jogo. Tipo assim, legal, foi o primeiro gol do Uzbequistão, né? Eu gostei muito, cara. Eu acho que todos os estreantes da Copa do Mundo foram bem, né? Isso eu não lembro. Ah, não, o Curaçao Curaçao tomou 7-1, mas enfim. Tirando o Curaçao que pegou a Alemanha, todos os outros estreantes foram bem. Não sentiram o peso de jogar a Copa do Mundo, ao contrário de outras seleções que voltaram depois de muito tempo a uma Copa do Mundo e elas sentiram a pressão, como foi o caso da Turquia. Não sei se eu comentei o jogo, mas a Turquia se fudeu, tomou ataque dos australianos, os Metal Gear da Austrália amassaram, acabaram com o jogo. Também foi um jogo de destaque. E hoje foi a rodada, ontem, né? E hoje foi a rodada dos craques, né? Foi os dias dos craques, melhor dizendo. Ontem, a França do Mbappé venceu por 3-1 o Senegal, com 2 gols do M e um gol do Barcola. A França que precisa fazer alguns ajustes para jogar, né? O primeiro tempo da França realmente não foi bom, né? O Senegal foi garfado um pouquinho, mas a gente entende como é que é. Depois teve a Noruega, do Haaland. Haaland que, moleque, esse time da Noruega tá jogando, pelo amor de Deus. O Haaland brilhando. E à noite o Gold, né, irmão? Porra, melhor de todos os tempos. O maluco simplesmente fez um hat-trick em Copa do Mundo. Primeiro hat-trick da carreira dele em Copa, né? E literalmente, assim, mano, o que o Messi faz em campo com 725 anos é uma parada que, assim, jamais compare com cintura de adamantio. Esperando o Paraldo, tipo assim, nunca, não há. O maior feito da carreira do Esperando o Paraldo foi ter sido comparado com o Messi, no momento da carreira dele. Mas, assim, o Messi se tornou, né, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, provavelmente. E eu disse aqui, tá? Eu disse que a Argentina era um dos candidatos ao título, disse que o time da Argentina era muito forte. Todo mundo, não, que o time da Argentina tá envelhecido, que time é oba-oba, que só faz amistoso com o Mauritânia. Tipo, mano, foda-se. Os caras jogando pra caralho, depois jogando pra caralho, Rune Alves jogando pra caralho, fazendo gol de falta. Lautaro Martins, Lautaro Martins é pedreiro. Mas jogando pra caralho lá na Inter. Porra, Juliano Simeone jogando pra caralho no Atlético. Porra, Molina jogando pra caralho, fazendo gol foda no Real Madrid, no Courtois. E vocês aí com bagulho de Rafinha, com Portugal, com Vitinha. Vitinha jogou hoje? Não vi em campo. Metal Gear. Metal Gear também. Vitinha, João Neves. Metal Gear, gente. Pedro Neto é Metal Gear. Ele não é nada, não joga nada. Ruim, ruim, ruim. E
Qual mais jogo que teve? Teve o jogo de Gana também, que foi o disparado pelo jogo da Copa. Teve um gol no final ali. Fala que foi roubado o jogo, eu não prestei muita atenção nos jogos de hoje, é, porque eu tava de noite, né? Meu computador tá com problema, voltou a dar problema, a praga do computador, porque o computador só existe pra dar problema, né? Inventado por, né? Não vou falar o bagulho não, que eu vou ser cancelado antes de eu crescer. Mas teve um jogo também que a galera falou que foi um jogaço, mas eu não achei um jogo tão assim. Foi o jogo na Inglaterra, e acho que também pegou, de todas as seleções grandes, pegou o adversário mais difícil, que é a Croácia. Que a Croácia sim, cara. Que a Croácia é um time bem envelhecido, que é um time que o ciclo não exigiu muito, né? A Croácia, ela é um time de guerreiros, tá? De 6 Copas que disputou, 3 vezes esteve entre os 4 melhores, o que é assim, é um feito e tanto para uma seleção como a Croácia. E realmente, cara, assim, a Croácia se fudeu. Eu não acho que o resultado, quer dizer, o resultado foi justo pelo que as seleções produziram, né? No primeiro tempo ali ter terminado com empate foi justo, né? Mas no segundo tempo a Inglaterra foi bem superior, né? Graças às mudanças também. Essa primeira rodada das Copas, ela é muito, muito importante. As pessoas, elas, igual por exemplo, a Argentina de 22. A Argentina entrou com um time, ela entrou com o time que tinha feito sucesso nas eliminatórias, que tinha feito sucesso na Copa América, e aí depois vimos, depois da derrota, né, vexatória para a Arábia Saudita, o Lautaro ir para o banco do Álvares, o Enzo Fernandes entrou, o McAllister, então assim, o time deu uma mudada, e eu acho que vai ser muito importante para todas essas seleções, principalmente as seleções que querem, têm condições para chegar longe na Copa, elas mudarem as coisas que tem que mudar. Como, por exemplo, eu já falei, né? A Espanha, a Turquia foi muito mal, jogou muito mal contra a Austrália. Mas vai ser muito difícil, né? Sinceramente, o grupo da Turquia é muito difícil, Estados Unidos e Paraguai. Né? O Paraguai também tem que fazer suas mudanças, a própria o Uruguai, né? Uruguai e Arábia Saudita também foi 1-1. Eu não espe eu assim, a Arábia Saudita é um time que ele não é um time ruim, tá, não é um time mau, não é um time, muito pelo contrário, o time da Arábia Saudita é um time bem competente, bem maduro, né, com alguns bons jogadores, né, como um destaque obviamente o El Al-Nassr. E então a primeira rodada da Copa do Mundo, ela serve justamente para isso, né, para fazer com que as seleções elas mudem o que tem que mudar. Teve o jogo da Bélgica também que eu não falei. Então, assim, Bélgica e Egito, né? Foi um bom jogo também. Eu vi pouco desse jogo também, porque eu tava lá, né? Eu tava voltando do curso, mas não foi o resultado totalmente. Assim, foi um resultado surpresa, porque pelo fato do que a Bélgica vinha jogando. Eu acho que esse ponto é um ponto que tem que ser muito destacado aqui. É que, tipo assim, muitas das seleções que estavam voando nas eliminatórias, elas chegaram na Copa e não engrenou. E eu sempre falei isso, e falei isso quando teve os amistosos do Brasil, que assim, cara, amistoso é amistoso, irmão. Amistoso, ninguém liga pra amistoso, tá? Amistoso, você tem 12 substituições, você. Então, assim, o amistoso serve justamente para você arrumar o que tem que ser arrumado, né? No caso, as seleções que jogaram os amistosos, principalmente a seleção brasileira, que foram os amistosos que eu vi, não arrumou porra nenhuma que tinha que ser arrumado e tomamos um taco, né? Vimos Marrocos amassar a gente justamente nos buracos no meio e na defesa. O Panamá conseguiu fazer 2 gols, que o Egito conseguiu fazer 1 gol. E se não arrumar contra o Haiti, vamos tomar gol de novo, porque dependendo do Alisson para defender uma bola, irmão, esquece.
desaprende como jogar bola na seleção. E, enfim, todas as seleções, né, que quiserem, que têm condições para chegar mais longe, elas têm que arrumar, tá? Até as seleções que estão em grupos que é possível uma classificação, talvez ali em terceiro lugar, elas precisam arrumar isso, né? Eh, e disparado, eu acho que a melhor seleção coletivamente é a seleção americana. Em segundo lugar, a seleção, argentina. Depois a seleção norueguesa, a seleção francesa. A seleção francesa não, porque a seleção francesa é a seleção inglesa, por mais elas terem tido uma vitória elástica, porque o time produziu bem na segunda metade do segundo, na verdade, do segundo tempo, né? Então, assim, eh, elas enfrentaram muitas dificuldades com um adversário à altura, né? Isso é uma coisa que vale considerar, igual a seleção brasileira. A seleção de Marrocos não teve a capacidade de produzir, não diria de produzir, mas de ter uma eficiência para punir o Brasil, ou seja, fazer gols. Porque geralmente uma seleção em alto nível, qualquer erro, qualquer espaço, qualquer brecha é gol, irmão. Não importa se você tá melhor, se você tá pior. E a gente viu isso ao longo da Copa, essas seleções, mesmo as seleções menores, têm punido isso. O que obviamente é muito bom pra gente que gosta de futebol, porque a gente vai o nível das seleções vai ter que aumentar. Não existe mais seleção que vai entrar em campo contra uma Curaçao, contra a República Democrática do Congo, vai jogar de qualquer jeito, e daí, tipo assim, o CR7 vai dar um chute cagado no ângulo e pronto, ganhou e craque. Tipo, não dá mais pra fazer isso. O futebol é um esporte que se profissionalizou, tem se profissionalizado cada vez mais, eh, nessa última época, né, nesses últimos anos, né, de 2018 para cá, eu diria. E tem sido muito bom ver esse reflexo dessa profissionalização na Copa do Mundo. Claro, que algumas seleções têm muitos problemas ainda, né, e aí uma das seleções mais problemáticas, por exemplo, a seleção da Tunísia, que eles demitiram o treinador deles no meio da Copa do Mundo, é uma coisa, é muito questionável isso. Outras seleções que têm um coletivo que tem deixado a desejar, né, como a seleção, eh, como a seleção da Argélia, que jogou contra a Argentina, que até jogou bem, eu não diria que jogou mal, mas, né, eh, a seleção da Suíça, a seleção da África do Sul, seleção do México, mas enfim, a primeira rodada é a rodada que a gente vê quem chegou para fazer o quê. Lembrando que são 3 jogos, né, então nós temos mais 2 rodadas, mais os 16 avos, né, e 16 avos pra frente, que é o mata-mata, são uma 2 3 4 5 6 7, acho que são 7 jogos ainda, né. Então tem muita Copa pela frente, muita coisa pode mudar. A Copa do Mundo é uma loucura, né, especialmente com esses resultados da primeira rodada, porque assim, os resultados da primeira rodada, eles geralmente eles são o que ditam como, será a dinâmica dos grupos. Então, por exemplo, eh, no caso do Brasil, tô usando o Brasil como exemplo porque, né, a gente é brasileiro. O Brasil empatou com Marrocos, que são as 2 melhores seleções do grupo, e a Escócia ganhou do Haiti. Então agora o Haiti e o Brasil vão ter que jogar para ganhar. O Brasil não vai poder jogar para um empate, né, e nem o Haiti vai jogar para um empate. Na verdade, o Haiti pode jogar para um empate, mas ele vai ter que torcer para o empate entre Marrocos e Escócia, o que vai ser muito difícil, porque eu acho que o Marrocos vai para cima e vai ganhar, apesar da Escócia não ser qualquer seleção. Então, assim, o grupo vai ficar muito embolado na última rodada e decidir, né, no caso do Brasil, no caso dessas seleções que eu vou decidir com as melhores seleções do grupo na última rodada, vai ser bem complicado.
É você enfrentar uma Escócia precisando obrigatoriamente vencer, você enfrentar uma França, uma Noruega, até uma Áustria, uma seleção média, né, que são seleções competentes naquilo que elas fazem e elas podem te punir. E essa Copa do Mundo ela deixou muito bem claro isso. Porque assim, não é porque você tá jogando com a Austrália que o Metal Gear vai errar todos os gols e você vai jogar porra nenhuma e vai ganhar. Então, eu acredito que eu fiz uma live, eu comentei sobre o sorteio da Copa, antes da Copa, né? E embora eu tenha errado os resultados, né? Até porque, como eu disse, uma coisa, quando você analisa antes da Copa, naquela live, eu analisei como as seleções chegam para a Copa. Algumas seleções chegaram melhores do que outras. Por exemplo, a Tunísia foi muito bem nas eliminatórias, ela é sempre muito bem nas eliminatórias, só que chega na Copa, não consegue performar bem, né? Não sei se os jogadores eles relaxam, enfim, a federação, as federações africanas elas têm muitos problemas, né, internos. E, bom, é isso. Eu não tem. O melhor jogador foi o Messi, né? O Messi fez hat-trick, o Messi jogou muito atrás do Haaland, Mbappé e Pulisic. Vou botar o Pulisic, né? Messi, Pulisic, Haaland e Mbappé. Porque o Messi, ele carregou a seleção argentina, né? Ele fez ação defensiva, ele marcou, ele fez falta, fez o caralho, né? O Pulisic jogou muito também para a seleção americana, foi realmente o LeBron James do soccer. Haaland também foi o líder da seleção norueguesa e o Mbappé jogou bagarai também. Mas ele jogou só 45 minutos, por isso que eu botei ele abaixo de Messi, né, dos outros três, né, Messi, Haaland e o Pulisic. Né, no caso, a ordem correta seria Messi, Pulisic e Haaland. O Pochettino, o melhor técnico, porque foi o time mais conseguiu performar a sua estratégia. E eu acho que nenhum outro técnico fez alguma coisa que presta, não. Embora o Tuchel tá aí em segundo, porque as mudanças dele melhorou o time. O Deschamps também, o Deschamps é um técnico muito bom. Mas é o seguinte, queria fazer só um comentário antes de terminar o vídeo, que é sobre uma coisa que agora com o VAR na Copa, eu gostei bastante da atuação da arbitragem, não achei a arbitragem lógico, a arbitragem teve alguns erros, porque a FIFA acaba tendo que chamar um cara lá da Somália pra apitar o jogo e o cara é um completo neandertal, mas, no geral, né, com as novas regras do futebol, eu acho que o futebol melhorou bastante. As pessoas têm reclamado muito que o VAR para tudo, não sei o quê. Não, cara, o VAR corrige as coisas e é foda, porque num escanteio que foi mal apitado, pode sair um gol, entendeu? Então, numa cera de um lateral pode sair um gol, pode sair uma pressão. Então, eu gostei bastante da atuação do VAR, embora haja muitas polêmicas. Aí eu não vou comentar aqui, porque pra mim, tipo, não teve polêmica nenhuma, foi em lances normais ali, um ou dois lances ali que, né, os árbitros da Copa eles não têm sido tão rigorosos nesse quesito, né? Eu acho que todo repercutiu bastante quando o Wilter Pereira Sampaio expulsou três caras na estreia do porra da Copa, então a galera falou assim, mano, vamos ser mais um pouco convincente, porque, porra, não dá mais pra você expulsar o cara pelo cara ameaçar dar uma porrada no outro, né, se não foi uma porrada de verdade. E a pausa para hidratação também, que também é outro ponto que fez os Norme ficar puto. É também uma outra coisa que, sim, por um lado ele para com a dinâmica do jogo, mas por outro lado é porque isso é bom e isso é ruim. Pro time que tá vencendo, isso é muito ruim, porque
Por exemplo, dificilmente nós veríamos se bem que a Alemanha fez 7, né, mas assim, um 7-1 no Brasil, por exemplo, porque, cara, 25 minutos, tempo ali de cooling break, dá pra você reorganizar o seu time, de repente passar uma instrução para um jogador, você chamar a atenção do jogador que tá meio apagado, tá meio dormindo e falar assim: "Meu irmão, Copa do Mundo, acorda porra, caralho, tem que jogar". E pra você fazer algumas mudanças no time, né, de repente você fala com o jogador às vezes: professor, eu tô sentindo aqui a posterior da coxa, aí não tô conseguindo andar e tal, aí eu vou jogar mais 10 aí você fala assim: "Pô, joga mais 10 minutinhos, eu te tiro, nós". Então assim, taticamente tem melhorado bastante o futebol, né, tem muitas vezes, eh, essa pausa tem se beneficiado muito o futebol. Então acho que é isso, vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã temos mais jogos. Talvez eu não faça vídeos todo dia, eu faça um vídeo só quando, eh, eu for tiver muitos jogos, né, pra comentar, alguns jogos que eu quero comentar ou que eu faça alguma coisa, porque é difícil eu ter que, gravar vídeo e editar, né, porque sou só eu. Mas enfim, é isso rapaziada, muito obrigado, se inscreva no canal, deixa o gostei, comente pra gente aqui qual o melhor jogo da Copa que você achou, se você concorda com as minhas opiniões, se você concorda com quem foi o melhor nessa primeira rodada, quem tem sido o melhor da Copa até o momento. É nóis, tamo junto. Valeu. E pau no cu da Globo. E pau no cu da Cazé TV também. Isso que é chato pra caralho. Mas valeu.